nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós continuamos na Tua presença, Senhor, na noite desse dia. Queremos Te louvar por essa Tua grande salvação, Te agradecemos por nosso nome estar escrito no livro da vida. Senhor, agora queremos apresentar o Teu Filho, Senhor, que vai transmitir a Tua palavra. Usa ele, Senhor, como tens usado, pois ele é vaso nas Tuas mãos, ele é instrumento de honra nas Tuas mãos. Usa o Teu servo, dá vitória, dá graça. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Deus Santo e Eterno, justo nós oramos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Saúdo esta amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Que alegria poder estar aqui em Santo André com os irmãos hoje, conhecer este povo que também faz parte do povo de Deus e poder compartilhar com os irmãos algumas coisas que Deus nos tem dado. Quero que os irmãos abram suas Bíblias em dois textos. O primeiro está em Gênesis, no capítulo 3, e o segundo em Atos, capítulo 4. Prazer também estar aqui com o pastor Salaquiel, o pastor Fabiano. Obrigado pelo convite. É um grande prazer mesmo poder atender vocês aqui e conhecê-los também, esses irmãos simpáticos aí. Gênesis, no capítulo 3, e no versículo 6, nos diz assim: E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Chamou o Senhor Deus Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Então disse Deus: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? E aí o versículo 15: E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E agora, Atos, no capítulo 4. Eu estou lendo esses dois textos porque esse texto aqui de Gênesis, ele mostra imediatamente após a queda do pecado o que aconteceu, e Atos 4 mostra um dos muitos episódios que aconteceram após a morte e ressurreição de Jesus. Então, em Atos, no capítulo 4, nos diz assim: (4 e 5) E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos e os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, Caifás e João e Alexandre, e todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote, pondo-os no meio, perguntaram: Com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos, de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós.
Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Amém. Tome assento, meus irmãos. Então, dois momentos na palavra de Deus que são muito elucidativos para esse assunto que nós queremos tratar aqui hoje, que é a soteriologia. Quem não sabe, a soteriologia é a doutrina da salvação, ou seja, o que Jesus fez por nós quando Ele morreu e ressuscitou na cruz do Calvário. A isso nós chamamos de soteriologia. E o primeiro texto, então, se referindo logo após a queda do homem e da mulher, nós vimos que Adão e Eva, eles perceberam que alguma coisa havia acontecido com eles após a desobediência deles, após eles terem dado ouvido à voz do diabo e terem saboreado aquela fruta que alguns dizem que é maçã, mas a Bíblia não fala em maçã, e terem saboreado aquela fruta da qual eles não eram para se alimentar. Eles imediatamente perceberam que eles estavam nus, e imediatamente eles estabeleceram vergonha entre um e o outro. Aqui necessariamente, nós não vamos falar de estarem nus de forma física, mas explorar um pouco o que está para além desse estar nu de maneira espiritual de Adão e Eva. Antes da queda, Adão e Eva experimentavam de todas as delícias que havia no paraíso. E tem gente que pensa que delícia do paraíso era somente aqueles riachos, cachoeiras e aqueles animais bonitos e as borboletas e as flores e as frutas em abundância e tudo que havia em abundância no paraíso. Isso tudo é verdade, mas a principal característica do paraíso não são essas questões de ordem física e material. A principal questão que havia no paraíso, e por isso ele se chamava de paraíso, é que no paraíso havia a perfeita capacidade do homem e da mulher de se amarem, sem sentirem inveja um do outro, sem sentirem ciúmes e sem precisarem esconder absolutamente nada um do outro. Por isso, quando eles pecam, eles percebem que eles estão nus. E aí eles precisam agora ocultar alguma coisa um do outro. Porque talvez os irmãos lembram, daquela série que havia alguns anos atrás na TV, que se chamava Super Sincero. Ele, qualquer coisa que alguém perguntasse para ele, ele falava exatamente o que era, na lata, sem dó nem piedade. E os irmãos sabem que nas nossas relações sociais hoje, a gente age de maneira polida, nem tudo a gente pode dizer, nem tudo a gente pode falar, senão vai ofender, vai machucar o outro. Mas antes da queda não havia esse problema. A gente podia ser super sincero. Depois da queda perdeu-se isso. E aí se estabeleceu um jogo
entre o homem e a mulher, e que se alastrou por toda a raça humana, de que determinadas coisas a gente precisa esconder, que são coisas tão da nossa interioridade, que se a gente falar para o outro, machuca, fere, né? Se levar tudo a ferro e fogo, machuca e fere. E foi a primeira coisa que Adão e Eva perceberam, que agora eles não podiam mais usar de toda a sinceridade que havia antes, porque eles agora, com a condição de pecado que se instalou neles, agora eles passaram a sentir ciúme, inveja, alguns momentos talvez de raiva, de ódio, né, um do outro, e porque eles agora haviam caído nesse estado de desgraça que a raça humana se encontrou com o pecado. E por causa disso, a Bíblia diz que eles estavam nus, né? Claro, provavelmente a Bíblia está falando de forma física, mas aqui também a nudez espiritual se instalou, né? A nudez de alma. Eles agora não podiam mais mostrar a alma um para o outro na inteireza que havia no paraíso, porque isso agora machucava por causa do pecado. Então eles tentaram resolver a situação deles, pegando folhas de figueira e cobrindo a nudez deles, ou seja, agora eles já não podiam ser mais tão sinceros. Agora o amor, que era a grande capacidade que Deus havia dado para eles no paraíso e que funcionava de uma maneira completamente perfeita entre eles, e era o que era a máxima do paraíso, agora estava prejudicado pelo pecado, e eles não podiam mais amar do mesmo jeito que amavam no paraíso. E aí eles tentaram resolver a situação para eles, cozendo essas folhas de figueira. E quando eles tentaram se esconder um do outro, cozendo essas folhas de figueira, eles fizeram também uma segunda coisa. Eles foram se esconder de Deus, e por isso eles se esconderam entre as árvores, porque eles agora estavam também com vergonha de Deus. Diante de tanto amor que eles haviam recebido de Deus, tanto cuidado, tanto afeto, agora essa comunhão que eles tinham com Deus foi cortada e eles tiveram que se esconder. Vejam que Deus, o texto bíblico diz, diariamente ele vinha e conversava pessoalmente com Adão e Eva, diariamente. E mesmo depois do pecado, e aqui eu quero que os irmãos atentem para o fato da graça de Deus, e é a graça de Deus que opera também a nossa salvação. Mesmo depois do pecado, e obviamente que Deus, sabedor de todas as coisas, sabiam que eles já tinham pecado. Mesmo depois do pecado, Deus vem ao encontro deles no jardim, como ele fazia todos os dias. Então, o problema do pecado não afetou a comunhão entre o homem, aliás, entre Deus e o homem. O problema do pecado afetou a comunhão entre o homem e a mulher e Deus. E Deus vem do mesmo jeito como nas outras vezes e quer conversar e quer estabelecer ou dar continuidade a essa intimidade que havia entre Deus e o homem. Mas eles haviam se escondido. E Deus chama: Adão, onde você está? Adão,
onde você está. E esse, irmãos, mais uma prova do chamado de amor que Deus tem para com a raça humana e com todos nós, assim como Ele fez com Adão e Eva, que mesmo estando em pecado, Ele chama, amorosamente Ele chama. Ele diz: José, Maria, onde tu estás? E esse chamado de Deus é só para dizer que Ele continua amando, independente do que aconteceu, da tragédia que foi, do pisar na bola que alguém deu, do erro que alguém cometeu, do pecado grave que alguém fez. Deus continua dizendo: aonde tu estás? Mesmo que o pecado tenha nos feito escondermos-nos de Deus, mas Deus vem e Deus chama, simplesmente para mostrar o quê? Que Ele ama. Já pensaram, irmãos, a tragédia que teria sido para a raça humana, se Deus, depois do pecado do homem, não tivesse vindo ao encontro do homem, como Ele sempre fez no passado, está fazendo hoje e continuará fazendo para todos sempre? Adão, onde você está? É como se Deus estivesse dizendo: Adão, eu sei que tu pisou na bola, eu sei que tu errou, eu sei que tu pecou, mas eu continuo te amando do mesmo jeito, eu continuo indo ao teu encontro do mesmo jeito, você não precisa se esconder de mim, porque afinal de contas, vamos aqui hipoteticamente colocar um diálogo na boca de Deus a partir desse gesto dele, porque afinal de contas você sabe que eu sei de todas as coisas, eu conheço todas as coisas, eu conheço o teu coração, eu sei quem tu és, eu sei o que você fez, e eu sei inclusive aonde você está. Mas para não te constranger, Adão, eu te pergunto: aonde você está? E diante de um gesto amoroso de Deus assim, Adão timidamente responde: Senhor, eu estou aqui. Eu fiquei com medo, fiquei com vergonha e me escondi de ti. E o mais interessante aqui, irmãos, é que Adão e Eva, como eu já falei, eles tentaram dar uma solução para o problema deles, que era o pecado. Aí eles fizeram essa veste de figueira. Isso também a gente faz quando a gente erra, quando a gente peca. A gente procura dar soluções, procura as nossas soluções. E muitas vezes também, irmãos, a gente tenta até fazer sacrifícios e tentar de alguma maneira resolver esse pecado entre nós e Deus, ou essa ruptura que houve entre Deus e a gente, e muitas vezes a gente até recorre ao legalismo, à religiosidade, e a tantas coisas para tentar resolver o problema entre nós e o nosso Deus. Quase como tentar criar um mérito diante de Deus e dizer: ó Deus, eu errei, eu pequei, mas de alguma maneira eu resolvi esse problema aqui, Senhor. Eu fiz uma vestimentazinha de folha de figueira, ou seja, uma vestimenta extremamente provisória, precária, que obviamente não ia dar conta daquilo de cobrir de fato o ser humano. E aí Deus faz mais um gesto amoroso ao encontro do homem, e esse gesto, irmãos,
pela primeira vez na palavra de Deus, aponta para aquilo que Cristo iria fazer no Calvário, a salvação completa de Cristo no Calvário. Por quê? Porque Deus costura, está aí no texto bíblico, o próprio Deus costura uma vestimenta de pele de animais para o homem e a mulher. Com isso, Deus está dizendo várias coisas. A primeira delas, como já disse, é que Deus teve que matar um animal, obviamente, para fazer uma vestimenta de pele para Adão e Eva. Ora, se Deus teve que matar um animal, essa morte desse animal aponta para Cristo. A outra coisa é que Deus está dizendo assim com esse gesto: Adão e Eva, vocês tentaram resolver o problema do pecado de vocês, mas a solução de vocês não adianta. Tudo que vocês fizerem, tudo atrás de coisa que vocês correrem, tudo que vocês tentarem fazer para resolver o problema do pecado de vocês, não vai dar certo, não adianta. Agora, eu não, eu resolvo. Está aqui a pele, a roupa que eu mesmo fiz com a pele dos animais. Isso aqui vai resolver o problema de vocês. A terceira coisa que Deus diz com esse gesto é que ele está devolvendo ao ser humano a dignidade. Os irmãos sabem que uma das coisas que mais traz dignidade ao ser humano, dentre tantas outras, né? Mas uma das que mais traz dignidade ao ser humano é poder estar bem vestido. Não precisa estar vestido com roupas caras, né? Não precisa estar vestido com um terno Armani, né? Não, mas uma roupa decente, bem vestida. Isso traz dignidade aos seres humanos. Uma das características, por exemplo, de um morador de rua, quando a gente olha ele de longe, a primeira reação que nós temos é perceber, pela roupa que essa pessoa está vestindo, que ela, de uma certa forma, né, isso claro, na nossa cabeça de pecadores, essa pessoa está indigna de qualquer coisa, porque ela está mal vestida. Porque a roupa, ela traz uma dignidade para a gente. E Deus, quando dá essa vestimenta para Adão e Eva, Ele está devolvendo a dignidade para Adão e Eva. A dignidade para Adão e Eva. Então vejam como esse gesto de Deus está fazendo um paralelo imenso com a obra de Cristo na cruz do Calvário. Porque do mesmo jeito que Deus fez com Adão e Eva, dando para eles essa vestimenta, eles devolvendo a dignidade, Jesus também nos devolveu a dignidade na cruz do Calvário e nos tornou dignos de sermos chamados filhos de Deus, através da obra de Jesus na cruz do Calvário. Então, esse gesto de Deus de cobrir o ser humano está revestido de uma singularidade e de um simbolismo muito extraordinário, e nos ajuda a entender muito da obra de Jesus na cruz do Calvário. E aí, quando Deus faz esse gesto, que é uma reconciliação, né, para que os seres humanos não se sentissem tão alienados dele como o pecado os ocasionou,
esse gesto dele, imediatamente após, Deus fala que o ser humano, o fruto do ser humano, ou da descendência do ser humano, Deus levantaria um que pisaria a cabeça da serpente. Obviamente que Deus estava se referindo à obra de Jesus na cruz do Calvário, que completaria aquele gesto simbólico que Deus estava fazendo em cobrir os seres humanos com aquela vestimenta. E aí, irmãos, baseado nessa história da queda, eu queria falar para os irmãos um pouquinho, né? Se nós estamos falando de salvação, nós também precisamos falar do que Jesus está nos salvando, né? Por que Jesus teve que morrer para nos salvar? Primeiramente porque o pecado, ele foi essa ruptura, ou essa destruição da comunhão do homem com Deus. Ou seja, o homem e a mulher agora ficaram alienados de Deus, e para reconstruir isso, Jesus teve que morrer. O pecado também, ele provoca a ira de Deus e provoca um clamor no homem. Quando Adão e Eva se esconderam, em toda a raça humana, a partir desse gesto pecaminoso de Adão e Eva, e o gesto de se esconder, na verdade, todos nós assumimos um negócio que lá dentro, no mais profundo da nossa alma, clama, sempre que a gente erra, peca ou alguma coisa assim, a gente se sente culpado, né? Ou seja, a culpa se instalou em Adão e Eva e se instala em nós. E por causa dessa culpa, nós, seres humanos, temos digamos assim, um clamor enclausurado em nós, sempre dizendo assim: um preço precisa ser pago. Um preço precisa ser pago. A culpa gera isso. E é justamente por causa desse clamor, né, que nem dá para definir muito bem como isso acontece, que muitas pessoas tentam costurar folhas de figueira para si, ou seja, tentam dar um jeito equivocado na culpa que eles carregam, dando um jeitinho assim, né, enfim, existem várias maneiras de a gente dar um jeito nisso. Como já falei, a religiosidade é uma delas, o legalismo é outra coisa, né? A gente sempre procura do nosso jeito dar um jeito na nossa culpa. Só que o quanto mais a gente tenta dar um jeito na nossa culpa, do nosso jeito, mais essa culpa aumenta, porque ela não cessa nunca. A culpa só cessa em Cristo. Só em Cristo que a gente tem o pleno perdão, sem necessidade de reparação nenhuma, porque toda reparação que era para ter sido feita, Jesus já fez na cruz do Calvário. Então é a obra completa de Cristo. Sempre que a gente tenta aplacar a nossa culpa de um outro jeito, que não o jeito de Cristo, que deu a sua vida na cruz, e o jeito de Cristo é simplesmente crer nele para a salvação, como a Bíblia afirma, sempre que nós tentamos dar um jeito para a culpa, do nosso jeito, indiretamente nós estamos dizendo que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário não foi suficiente para perdoar o meu pecado e para aplacar a minha culpa. Então essa é uma compreensão muito importante na nossa história própria de salvação, porque muitas vezes a gente vê muito crente atormentado por culpas, e algumas culpas até são verdadeiras, porque quando a pessoa erra, a pessoa de fato sente culpa, mas em Cristo, de novo,
e sempre de novo, essa culpa é perdoada. Agora, existe também muito crente com culpa falsa. Quando um crente sente culpa falsa, ele vai sempre ter a sensação de que ele nunca está agradando a Deus o suficiente. E é óbvio que, humanamente, nenhum de nós agrada mesmo a Deus o suficiente. Porque por mais bondoso, generoso, santo, virtuoso que alguém seja, ninguém consegue agradar a Deus. Agora, por que Deus se agrada de nós? Por causa da morte de Jesus na cruz do Calvário. Em Cristo, todos nós estamos agradados de Deus. E por isso, nenhuma culpa, Paulo disse isso, nenhuma culpa nem condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. E se os irmãos olharem bem o livro de Romanos, aonde Paulo fala isso, depois do capítulo 7, no capítulo 7 ele está falando sobre o miserável homem que eu sou. O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer eu faço. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, eu sou uma pessoa que carrego culpa, porém, eu não preciso carregar nenhuma culpa, porque em Cristo toda culpa foi tirada. Por isso que ele falou, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a carne, muitas das vezes, ela quer ter méritos diante de Deus, quer ter esforços diante de Deus para supostamente tentar aplacar a ira de Deus sobre o pecado, mas nada, absolutamente nada é possível fazer para aplacar a ira de Deus contra nós, a não ser o sacrifício de Jesus Cristo. E nele nós temos mérito, nele nós somos perdoados, nele nós somos transformados, nós somos curados. Uma outra coisa que se instala como o pecado de Adão e Eva é que a santidade de Deus exige uma restituição, exige um sacrifício, mas nenhum de nós tem condições de pagar esse sacrifício. Por isso que a roupa que Adão e Eva fizeram para eles não prestou, Deus teve que fazer. Ou seja, todo pecado exige uma reparação, mas nós não conseguimos reparar, só Deus consegue reparar este pecado em Cristo, porque nenhum homem nem mulher tem condições de satisfazer essa exigência diante de Deus. E aí Deus evidencia diante do pecado, Deus evidencia mais uma vez a sua grande misericórdia e o seu grande amor, projetando simbolicamente para Adão e Eva aquilo que Cristo faria, e para nós nos dando Cristo já como um trabalho pronto e consumado, do qual nós somos frutos deste amor de Deus para toda a humanidade, ao nós conhecermos a Jesus e termos aceitado a salvação pela qual nós somos salvos, perdoados e transformados. A honra de Deus exigiu o sacrifício de um homem perfeito, e nenhum sacrifício de qualquer homem é perfeito como o sacrifício de Cristo, porque só nele é possível que isso aconteça. E a incapacidade do homem exigiu a morte de cruz de Jesus, para que nós entendêssemos o incrível, maravilhoso, grandioso e extraordinário amor que Ele tem por cada um de nós. Dificilmente nós entenderíamos a grandeza do amor de Deus por nós
se Jesus não tivesse vindo. Seria um diálogo vazio, oco, né? Mas nós sabemos que Deus nos ama por causa do seu Filho. Por isso, aquele famoso versículo conhecido de todos, João 3,16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, a maior prova de amor de Deus foi Ele ter dado o seu próprio Filho. Então, diante da queda do ser humano, aconteceram várias rupturas, várias coisas se quebraram na vida da raça humana. Primeiramente, foi uma ruptura com Deus, né? O próprio ser humano quebrou a sua comunhão com Deus. Então, foi uma ruptura teológica, né? Porque eles tiveram que se esconder. Ocorreu também uma ruptura para com o próximo, né? E aí a gente poderia chamar isso de ruptura sociológica. Foi onde eles tiveram que fazer a folha de figueira, e onde agora eles começaram a acusar-se um ao outro. Quando Deus perguntou para Adão: Adão, o que é que tu fizeste? Aí Adão respondeu: Senhor, foi a mulher. Aí ele perguntou para a mulher: o que é que você fez? Senhor, foi a serpente. Ou seja, começaram a acusar-se mutuamente como fruto do pecado. Aconteceu também uma ruptura consigo mesmo, que nós poderíamos chamar de ruptura psicológica. Se mostra isso na frase que Adão disse: eu fiquei com medo e por isso eu me escondi, porque eu estava nu. Ou seja, o homem agora que vivia num estado de integralidade do ser, de completude, de perfeição, agora percebe que as coisas já não são mais assim. E aí se instalou naquilo que todos nós seres humanos carregamos, em menor ou maior grau, que é a angústia. Quem aqui nunca se sentiu angustiado? Mesmo num dia que tudo dá certo, tudo vai bem, tudo corre bem, mas de repente surge uma angústia, né? Às vezes a angústia tem motivos bem objetivos, assim, né? Mas eu estou falando daquelas angústias que não tenham uma consequência objetiva. De repente, uma angústia. Ou seja, isso faz parte da ruptura que o ser humano teve consigo mesmo por causa do pecado. E aconteceu também uma ruptura com a criação, né, que nós poderíamos chamar de ruptura ecológica. Quando Deus disse: maldita é a terra por tua causa. Ou seja, o pecado causou transtornos para a natureza, né? E a gente pode ver isso nas catástrofes que acontecem, na poluição do ar, no aquecimento global. Meus irmãos provavelmente viram em reportagens que esse ano está sendo, no hemisfério norte, o ano mais quente da história da raça humana, né? Ou ao menos durante o tempo em que o homem mede a temperatura, né? Isso tudo é consequência dessa ruptura que o homem fez com Deus por causa do pecado. E aí, né, como consequência desse pecado, se instalou a culpa, a corrupção, a fraqueza, a incapacidade, a alienação, a angústia e todas essas coisas que os seres humanos experimentam. E por isso, nesse grande amor que Deus sente pela raça humana, Ele enviou o seu Filho Jesus. Se alguém puder botar ali a primeira transparência ali, e aí os irmãos podem ver, irmãos, que não é à toa que Jesus se chamou Jesus, né?
o próprio nome Jesus, ele significa livramento, facilidade, ou seja, tem a ver com salvação. O nome Iavé, no Antigo Testamento, é Jeová, né? Se encontra lá em Êxodo 14, 13. E Iavé, irmãos, se os irmãos olharem bem, tem algumas letras de Yeshua, que é o nome de Jesus, que se repetem em Iavé. Por quê? Porque o nome Yeshua se combina com o nome Iavé. Yeshua é um derivado do nome Iavé, né? E o nome Iavé é um dos vários significados do nome Iavé, que é Deus no Antigo Testamento, como falei, significa livramento, né? E o nome, lá em cima, né, o nome Yeshua é a própria palavra usada no Antigo Testamento para salvação. E aqui embaixo, Yeshua é o nome de Jesus, que é derivado daquele nome, salvação do Antigo Testamento, que significa Iavé é a salvação. Então vejam que o nome Yeshua é uma combinação desse nome de Deus, que significa Deus é a salvação. E uma coisa muito interessante, irmãos, é a palavra hebraica shalom. Shalom, os irmãos sabem que é paz, né? A gente em português, quando traduz a palavra paz, a gente acha que paz é simplesmente ausência de guerra. Mas no hebraico, shalom é também derivado da palavra Iavé e Yeshua, que significa completude, saúde, bem-estar, harmonia, paz, e algo que não foi violado, tem raiz comum com a palavra salvação. E aí, um personagem bíblico também, o Josué Yehoshua, que é o personagem que introduz o povo de Deus na terra prometida. E os irmãos sabem que Josué é uma das figuras de Jesus do Antigo Testamento. E do mesmo jeito que Josué fez com o povo de Deus, introduzindo eles na terra prometida, Jesus também é aquele que nos leva para a terra prometida. E aí, quais são as consequências da salvação que Jesus operou por nós quando ele morreu na cruz do Calvário? Como Jesus, a gente pode abandonar todos os esforços humanos para alcançar a salvação. E os irmãos são conhecedores disso. Todas as culturas que existem no mundo, a maioria delas, que não são cristãs, né? Elas precisam fazer alguma coisa para agradar a sua divindade, a falsa divindade, para alcançar benefício, alcançar mérito ou alcançar o livramento de alguma coisa. Então, em todas as outras culturas, é o ser humano que precisa fazer alguma coisa para atrair a divindade para si. Com o nosso Deus amoroso, é diferente. Foi Ele que deu, Ele que veio ao encontro, Ele que providenciou. Então vejam que isso é característica de um Deus, o único Deus, óbvio, né? Mas de um Deus extremamente amoroso, em que eu não preciso fazer absolutamente nada para ser salvo ou para agradá-lo, a não ser dizer em fé sim para a obra de Jesus que já foi completada na cruz do Calvário por mim. É só dizer sim. Mas aí alguém pode dizer assim: ah, pastor Clayton, mas é tão fácil assim? É. Então quer dizer que eu posso fazer qualquer coisa
que Jesus me perdoa e Deus aceita? Sim, isso é graça, perdão. Mas tem um detalhe. Tem um detalhe. Os que recebem o amor de Deus e são batizados neste amor, inundados deste amor, que foi demonstrado por Jesus na cruz do Calvário, e percebam que racionalmente a gente sabe desse amor, a gente já leu na Bíblia, já ouviu mensagens, já leu, já estudou sobre isso, a gente sabe que Deus ama mesmo. Porém, os que receberam este amor de Deus, eles vão ser tão gratos, tão agradecidos, que eles farão de tudo para agradar a este Deus. Não por mérito. Vejam como isso muda a nossa perspectiva das coisas. Não vão querer agradar a Deus para ter mérito dele, porque isso não existe. Nenhum ser humano consegue ter mérito com Deus, só Jesus. Mas eu vou e você, nós vamos agradar a Deus simplesmente porque Ele nos amou em Cristo. Simples assim. Estão vendo como daí não dá mais para dizer, então pode fazer qualquer coisa? Claro que pode, mas claro que não pode. Pode fazer o que quiser, mas quem conhece esse amor não consegue. Porque, como Paulo disse, esse amor nos constrange. E eu dizia que muitos de nós entendemos esse amor apenas intelectualmente, racionalmente. O amor de Deus tem duas maneiras que o ser humano precisa compreender. A primeira, até um morador de rua, se você perguntar para ele, tu conhece o amor de Deus? Ah, sim. Tu sabe que Deus te ama? Ah, sim. Todo mundo sabe. Mas a segunda dimensão desse amor é algo muito interior do coração, que nós pentecostais, irmãos, e por isso a melhor coisa do mundo é ser crente pentecostal, porque o crente pentecostal, ele não tem esse amor apenas aqui. Quando Jesus batiza o crente no Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, além de falar em línguas, além de toda a paz que isso traz, de todo o conforto, de curas interiores, de cura de traumas, o batismo no Espírito Santo é muito abrangente, nós não há tempo de falar sobre isso, mas especialmente no batismo no Espírito Santo, nós somos batizados com o amor de Deus, para muito além da nossa razão, da nossa compreensão, do nosso entendimento. Nós, no batismo no Espírito Santo, nós passamos a ter experiência pessoal com o amor de Deus dentro de nós, como um sentimento, como uma emoção, e não apenas mais na razão. Mas aí alguém diz, mas os crentes são tudo emocional e tudo fica fazendo, correndo pelo corredor da igreja, e alguns fazem aviãozinho, e outros fazem isso e mais aquilo. Graças a Deus que o crente pentecostal é assim, porque isso é a prova de que o amor de Deus na nossa vida não está apenas na razão, está também no coração. E quando a gente percebe o amor de Deus no coração, quem é que não sai, digamos assim, meio fora de si diante de um amor tão grande, né? Quem é que não fica apaixonado por Jesus diante de um amor tão grande? E os irmãos sabem que quem é apaixonado faz qualquer coisa, né? Qualquer coisa.
Por exemplo, quando eu namorava com a minha esposa, apaixonadíssimo, né? Eu andava 5 quilômetros de bicicleta, no sol, na chuva, no frio, né? E lá no sul é bem mais frio do que aqui, então a gente quando a gente tinha que se encontrar, eu ia na casa dela, não tinha carro, era de bicicleta no frio, na chuva mesmo, e era aquela paixão. Por quê? Porque eu sabia que ela me amava, eu também amava ela, e eu fazia qualquer sacrifício. Ou seja, isso é ser batizado de amor no coração. O batismo no Espírito Santo, se a gente pudesse resumir o que é batismo no Espírito Santo, é isso. É o batismo, é o derramamento do amor de Deus no coração do crente, e ele agora passa a entender que Deus apenas não o ama racionalmente, mas Deus o ama também no seu coração, ele tem intimidade, comunhão. Por isso que o crente pentecostal ora mais do que os outros. Por isso o crente pentecostal tem prazer em conversar com o seu Pai amoroso. Por isso que o crente pentecostal, a oração não é um fardo para ele, não é uma carga, não é um peso, porque ele gosta tanto de conversar com o Pai, que o ama tanto, que ele quer falar deste amor que ele sente pelo Pai constantemente na sua vida. Isso é extraordinário, muda a nossa maneira de ser crente, muda o nosso jeito de entender Deus, muda a nossa vida devocional, porque como é maravilhoso a gente conversar com alguém que eu sei que me ama e que eu também amo. Não é agradável conversar com a nossa esposa, com nossos filhos, nossos pais, nossos amigos que nos amam? Não é um prazer isso? Ora, se Deus me ama assim, e se Ele já revelou o seu amor por mim assim, eu vou ter o maior prazer de querer conversar com Ele, de ter intimidade com Ele, de querer abraçá-lo, de querer adorá-lo, louvá-lo, derramar o coração diante dEle. Quando estou com dificuldades e problemas, eu vou contar para Ele. Para que ficar lamuriando e contando para os outros? Eu conto para Ele. Ele me ama, eu o amo, Ele tem a solução, eu não tenho, eu conto para Ele. Isso é ser crente pentecostal. Por isso que o pentecostal tem uma compreensão, eu diria assim, uma compreensão a mais do amor de Deus, né? Porque as outras igrejas, especialmente as históricas, elas têm arrazoados bonitos sobre Deus, sabem escrever e pregar melhor do que qualquer um de nós, mas está tudo aqui, ó. Alguém pode perguntar para mim: pastor Cláudio, então quer dizer que eles não são salvos? Não, são salvos, vão para o céu com a gente, igualzinho. Só que nós aqui na terra temos essa dimensão a mais de compreender no nosso coração como Deus nos ama através do batismo no Espírito Santo. E com isso eu quero também animar os irmãos que ainda não são batizados no Espírito Santo para que busquem serem batizados, para que estabeleçam uma comunhão íntima com Jesus, para que também possam ser batizados no Espírito Santo. Glória a Deus. Uma outra consequência da nossa salvação em Cristo é que nós experimentamos libertação das garras do pecado. Isso significa que nós vamos parar de pecar? Em grande medida, sim, né? Mas nós continuaremos ainda sujeitos, como disse Paulo, ao corpo de pecado, ou seja, a gente vai ter deslizes em nossa vida. Porém, agora nós não somos mais escravos do pecado, nós somos libertos do poder do pecado sobre nós. E também, irmãos, através da salvação operada por Cristo, nós temos uma cura substancial de problemas
emocionais, psicológicos, de relacionamentos. Quer dizer que isso tudo vai ser resolvido? Não, resolvido não. Mas, digamos assim, é equacionado. A gente equaciona de uma maneira muito mais fácil os nossos problemas quando a gente compreende a salvação que há em Cristo Jesus. E aí a gente passa a viver em confiança, contentamento e gratidão. Confiança por quê? Porque uma das coisas mais difíceis para o ser humano é quando ele vive inseguro. Inseguro do amor de alguém, inseguro porque não dá conta de pagar as contas, inseguro porque tem um problema na família, inseguro porque não conseguiu fazer aquilo que queria fazer, inseguro porque perdeu alguma coisa importante. E óbvio que como seres humanos tudo isso nos afeta. Mas quando a gente entende a grandeza e a dimensão da salvação que Jesus operou por nós e para nós, a gente passa a viver em confiança, mesmo numa dificuldade enorme. Por exemplo, quando os discípulos estavam atravessando o mar da Galileia, e eles estavam preocupados, discutindo entre si, porque tinham levado apenas um pão, ou seja, estavam achando que iam passar fome, se sentiram inseguros, porque tinham apenas um pão. O que Jesus disse para eles? Ei, vocês não viram quantos pães eu já multipliquei? Vocês não viram quantos milagres eu já fiz? Vocês não percebem? Vocês não entendem que eu estou com vocês? E se eu estou com vocês, isso basta? Mesmo faltando pão, eu basto. Ou seja, com Jesus, com a salvação em Jesus, nós passamos a ter confiança no amor do Pai por cada um de nós. Confiança no amor. Nós passamos a ter, e porque nós confiamos aí, nós desenvolvemos uma segunda coisa, que é contentamento. A gente passa a ser mais feliz. Ora, se mesmo eu tendo um problema, que pode não ter solução, mas se eu estou com Jesus e eu confio nele, então eu fico feliz, só porque eu estou com Jesus, só por isso. É pouco isso? E eu também desenvolvo uma das características que os escritores de espiritualidade dizem que é uma das características mais fundamentais que atestam que uma pessoa, ela conhece Jesus de verdade, que é a gratidão. Gratidão. Independente do que esteja passando. Paulo disse: olha, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo estava preso. Eu sei viver contente com muito pão na mesa, com falta de pão na mesa. Eu sei viver contente quando estou sendo afligido, injuriado. Eu sei viver contente quando tudo está bem. Porque Cristo me basta. Isso agora é acréscimo meu. Porque Cristo me basta. A pessoa é grata tanto para com Deus, por tudo aquilo que Deus dá e faz, e a pessoa também é grata aos seus familiares, ao esposo, esposa, filhos, pais, aos seus amigos, é grata ao seu pastor, grata à igreja, mesmo que às vezes as coisas não funcionam bem, óbvio, entre nós, seres humanos, depois que a gente saiu do paraíso com Adão e Eva, e a gente percebeu que está nu, as coisas não funcionam perfeitamente. Todo mundo tem problemas, né? Quem aqui não tem problema, levante a mão. Não tem. Se tiver alguém, me avise que eu quero morar na sua casa, porque aí vai ser uma casa muito boa. Mas não tem, né?
Mas mesmo assim a gente desenvolve a gratidão. Por quê? Porque nós temos Jesus. E Jesus no barco nos basta. E se Jesus nos basta, nós vamos ser gratos a Ele por todas as coisas. E agora, irmãos, eu quero chamar a atenção dos irmãos naquele texto de Atos que nós lemos, que vai resumir tudo isso que nós já conversamos aqui hoje e um pouco mais. Pedro e João foram chamados diante de Anás e Caifás. Quem aqui se lembra quem era Anás e Caifás? São os dois camaradas que condenaram Jesus à morte. E Pedro e João são chamados diante de Anás e Caifás porque eles haviam curado o coxo na Porta Formosa. E aí eles perguntam e tal, e ficam desconfiados, né? A máfia dos religiosos da época, né? Que eram Anás e Caifás, eles ficam extremamente desconfiados de Jesus, de que vão perder gente, porque afinal de contas, ter um coxo na Porta Formosa, num certo sentido, era lucrativo até para eles. Agora, quando ele deixa de vir à Porta Formosa porque Jesus o curou, isso significa que um novo reino está se instalando, um novo tempo, uma nova era. Isso desafia a religiosidade judaica da época, porque muda tudo é diferente. E agora? Aí eles querem proibir Pedro e João de pregar Jesus. E aí, na resposta que Pedro dá para eles, é muito interessante, porque Pedro ele se refere aqui no versículo 9, ele diz assim: visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado. A gente pensa que essa palavra, quando a gente lê essa palavra curado, né, ela é uma palavra inferior à salvação, né? A gente sempre diz, não, a coisa mais importante da nossa vida é a salvação, e é mesmo. Só que no português, a palavra curado tem outra conotação do que salvação, mas no grego, que é o que Pedro está usando aqui, e Lucas está escrevendo Atos dos Apóstolos no idioma grego, em grego, a palavra curado, que Pedro usa aqui, é a palavra sosso. Pode botar a próxima lá? Isso, está ali. A palavra sosso aqui, ó, embaixo. E a palavra sosso quer dizer o quê? Salvar, manter são e salvo, resgatar do perigo ou destruição. E aí no versículo 12, ainda Pedro falando, né? Então aqui no versículo 9 ele diz, ó, do modo como esse homem foi curado. E aí no versículo 12, Pedro ainda falando, ele diz assim: e em nenhum outro quem? Jesus. Em nenhum outro há salvação. Olha lá, sotério, tornar seguro, né? E todos aqueles sentidos que nós já falávamos antes: completude, livramento, socorro, libertação. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, irmãos, vejam aqui a correlação que existe entre salvação e cura.
E aqui necessariamente eu não estou me referindo à cura física também, óbvio, mas eu não estou dizendo necessariamente a cura física, porque quando Jesus veio ao mundo, Jesus veio para quê? Para iniciar o seu reino, certo? Quando perguntaram uma vez para Jesus, aonde é o teu reino? Quando que o teu reino vai começar? Jesus respondeu, o reino já está entre vós, o reino já está aí, já chegou, já está aí. E uma das características do reino de Deus é salvação, mas também é cura. E cura tem a ver com a completude da nossa vida, com todas as dimensões do nosso ser, com a profundidade da nossa alma, das nossas incoerências, das nossas esquisitices, daquilo que a gente não controla, daquilo que escapa às nossas mãos. Portanto, a salvação é em Jesus. Não é à toa que Lucas usa essas duas palavras nesse texto. O homem foi curado por causa da salvação de Jesus, por causa da salvação de Jesus, nós também somos curados. Ah, pastor Clayton, mas eu tenho uma hérnia há 20 anos. Jesus pode curar da hérnia, ok, mas eu não estou falando dessa hérnia. Eu estou falando de qualidade de vida, de dignidade, de capacidade de viver uma vida plena em Cristo, de apesar das dificuldades, das tribulações, das angústias, das incapacidades, das imperfeições, das tribulações e de tanta outra coisa que se abate sobre a gente pode viver em inteireza de alma, porque o reino de Jesus está entre nós. Quando nós aceitamos Jesus e fomos batizados em águas, lá no sul eles fazem uma pergunta assim, quando a pessoa é batizada em águas: você crê que Jesus morreu na cruz do Calvário? Creio. Você crê que Jesus te salvou? Creio. Você crê que um dia você vai morar no céu? Creio. E aí a gente acaba achando que salvação e cura é ir morar no céu. E é mesmo. Nós somos salvos para um dia morar no céu. Mas se a salvação fosse para ir morar no céu apenas, a nossa vida seria atrofiada, seria uma meia vida. Mas a salvação de Jesus, quando Pedro aqui está dizendo aqui, e em nenhum outro há salvação, ele está se referindo também à cura que foi operada naquele homem. Em nenhum outro há salvação, porque se o reino de Deus está entre nós, nós experimentamos a salvação para um dia ir morar no céu, mas nós já experimentamos a salvação aqui, nós já experimentamos a cura aqui, nós já estamos no seu reino aqui, embora ainda aguardando a completude e a plenitude do reino que há de vir, mas nós já estamos neste reino aqui. É o já agora e o ainda não, porque Cristo fez a obra completa. Jesus não fez a obra pela metade. Seria, se fosse para a gente ser salvo para morar no céu, só para morar no céu, Jesus nem precisava ter vindo, porque daí uma pessoa bondosa aqui na terra talvez morresse e fosse para o céu. Não sei, estou aqui inventando, né? Talvez eu estou falando aqui uma heresia. Mas
Jesus morreu não só para nos levar para o céu, quando a gente morre ou na sua vida. Jesus morreu para nos dar vida plena e vida em abundância, como ele mesmo falou. Quem bebe da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E que água é essa que Jesus dá para a gente beber? Que água é essa? É o seu amor. É como se Jesus estivesse dizendo: quem bebe do meu amor nunca mais terá sede. Irmãos, quando nós entendemos o grande amor de Deus, a chave para entrar no reino de Deus é entender a grandeza deste amor. É a chave. Nunca mais terá sede. Lá no céu apenas? Não, aqui. Sede de água? Claro que vamos ter. É sede de amor. Quantas pessoas nesse mundo, irmãos, se matam, se suicidam, cometem crimes, roubam, adulteram, traem a esposa, traem o esposo, prejudicam os filhos, porque tem sede de amor, porque não conheceram o amor de Deus, e se conheceram, negligenciaram este amor. Por isso, eu insisto aqui com os irmãos, que salvação é plenitude de vida já aqui, embora de forma precária. Mas se nós entendemos o grande amor de Deus em nos salvar em Cristo Jesus, nós já estamos neste reino, já estamos vivendo neste reino, e aí a gente passa a repartir este amor. As pessoas que repartem esse amor estão no reino, elas têm a capacidade de decidir se vão odiar o seu inimigo ou se vão amá-lo, como Jesus disse. E às vezes, irmãos, o inimigo nem é aquele outro lá. O inimigo às vezes pode ser o filho, o esposo, a esposa, o pai, a mãe. Pode se tornar um inimigo a partir da concepção e da minha visão que eu tenho. Ora, se eu vivo em constante discussão, briga, jogando panela, tem uma conhecida minha que uma vez jogou um pote de margarina nas costas do esposo, e aquilo não acertou ele, acertou uma parede, e aí melecou a parede toda. Depois ela se arrependeu e jogou aquela margarina, né? Ou seja, estou dizendo isso por quê? Porque os que conhecem esse amor, eles optam pela boa convivência. Então quer dizer que eu tenho que suportar tudo, sofrer tudo, ficar um capacho de alguém? Não, muito pelo contrário. O amor também confronta, mas o amor confronta em amor. É diferente do que eu confrontar alguém com ódio. Vocês não já viram um confronto com ódio? Como é que é? Voa panela, voa margarina, voa tudo mesmo. Agora, um confronto em amor é diferente. Então, irmãos, estão vendo como a salvação de Jesus é abrangente? A salvação não é decorar 100 versículos bíblicos, saber a Bíblia de cor. É bonito, é válido, mas de nada adianta eu saber 100 versículos bíblicos de cor se eu não vivo isso dentro da minha casa, com os meus irmãos, na igreja. Eu vivo o reino de Deus quando eu posso decidir entre
eu aprontar para alguém alguma ofensa, ou eu preferir fazer uma boa ação. Eu estou no reino de Deus, vivendo a salvação de Cristo Jesus na prática, quando eu abro mão dos meus legalismos, das minhas autocobranças e cobrança dos outros. Foi por isso que Jesus disse, antes de você tirar o cisco do olho do teu irmão, tira o poste que está na frente do teu olho. São opções que a gente faz que mostram se nós estamos dentro do reino de Deus e a salvação dele está operando em nós ou não. Então, irmãos, os irmãos percebem como a salvação de Jesus, ela quer se estender para todas as dimensões da nossa vida, todas as coisas, todas as áreas, o mais íntimo, o mais secreto do nosso ser, a salvação, a cura de Jesus, precisa estar presente. Mas essa é uma decisão minha, está aí, está disponível. Romanos 5 diz que o amor de Deus já foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado, já está aí. Mas eu é que decido se eu quero viver a minha salvação em Cristo e achando que ela é só, não, quando eu for para o céu, daí sim, amém. Essa é a esperança maior de todo crente. E a minha esperança, óbvio que um dia nós vamos morar no céu com Jesus e tudo será perfeito. Mas aqui nós já estamos ensaiando, já estamos vivendo nesse reino, já fomos salvos, e a nossa salvação vai se aperfeiçoando a cada dia. Nós vamos experimentando a cura, e a libertação, e a transformação, e a alegria, e a gratidão, e o contentamento. Isso tudo já está aí, está posto, está dado em Jesus. Ou será que a gente não crê em Jesus suficientemente para isso? Óbvio que sim. Se nós estamos aqui é porque nós cremos. E se nós cremos é porque nós podemos, em Cristo, com a ajuda do Espírito Santo, a gente pode viver essa realidade extraordinária da salvação que Ele tem para todos nós. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe vocês. Obrigado, pastor. Aleluia. Meus irmãos, graças a Deus por essa palavra.